firmar por meio de atitudes. Então, eu e você não desejamos sermos cristãos nominais. Nós precisamos fazer com que tudo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas possa ganhar corpo e concretude na nossa existência, no nosso dia a dia. E essa mensagem, quando ministrei no domingo e agora estou adaptando para o nosso Instagram aqui e o pessoal que está vendo pelo YouTube, em blocos temáticos. Então nós podemos retirar 3 lições deste texto que nós lemos. O primeiro é sobre a responsabilidade de comunicação que nós temos como cristãos. Então existe uma responsabilidade verbal, a Bíblia fala. A primeira responsabilidade verbal e de comunicação do cristão, segundo esse texto, é falar a verdade. Eu dizia que um mundo como o nosso, ele é permeado pela mentira. E existe uma verdadeira profissionalização da mentira. Então veja, por exemplo, no marketing, a propaganda que nos induz a acreditar que um produto tem uma qualidade que muitas vezes ele não tem. Você, por exemplo, às vezes, para vencer um processo judicial, é necessário ocultar a verdade. Ou seja, a competência para esconder o que é verdadeiro, inclusive pode gerar sucesso no mundo como o nosso. Isso é muito interessante. Na política, a mentira é um instrumento muito profícuo na mão dos agentes públicos. A gente sabe que funciona assim, se quisermos ser realistas. Então a mentira é uma constante no mundo. Eu e você, como cristãos, precisamos fazer um contraponto, precisamos nos contrastar a essa realidade. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala o que lhe é próprio, porque é da sua natureza mentir. E nós, como cristãos, precisamos ser simples na verdade. Nós precisamos nos comprometer com o que é verdadeiro no dia a dia. E é claro que nós somos muitas vezes desafiados a vivermos em verdade, porque parece que existe quase um complô contra a verdade. Desde um simples telefonema que recebemos, se alguém precisa atender em nome do patrão e diz ele não está, até situações mais graves do dia a dia. Então, quando Jesus Cristo fala sobre a verdade, ele diz que o cristão ele não pode jurar. Isso é uma indicação muito interessante sobre o que é ser cristão em essência. Ele diz que nós não devemos jurar nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Nós não devemos jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e nem pela nossa própria cabeça, porque nós não conseguimos tornar um cabelo branco em preto. Os meus estão aparecendo aqui, mas eles estão aparecendo de xeretas que são, porque eu não dei ordem para que isso acontecesse. E a nossa palavra não tem esse poder, nós podemos tingir os nossos cabelos. Então o que o Senhor fala é que nós devemos ter uma autocontenção nas palavras, sermos verdadeiros, prezarmos pela verdade. Então a primeira responsabilidade do cristão é falar a verdade. E a verdade sempre é amor. Então nós não podemos confundir, por exemplo, franqueza com grosseria. São categorias diferentes. É possível ser verdadeiro, ser franco, sem necessariamente sair pisoteando o sentimento das pessoas. Precisamos ter esse equilíbrio ao tratar com a verdade. Seguir a verdade em amor. Também a Bíblia fala, nesse bloco de reflexão, sobre a responsabilidade verbal e de comunicação, que nós não devemos proferir palavras torpes. O que seriam palavras torpes? Em algumas Bíblias dizem que se trata daquela palavra que traz prejuízo às pessoas. É uma palavra ofensiva. A nossa boca precisa proferir palavras de bênção. Só que o que eu ponderava é que
palavras de bênção não significa incentivos levianos. Você não pode dizer, o Senhor vai à tua frente. Você precisa entender primeiro o mérito daquilo para o qual você está incentivando. Então, se alguém chega para nós e diz, toda a papelada já está pronta, só preciso acertar a questão da partilha com a minha esposa, já que eu estou me divorciando. Cada um sabe o seu problema, a sua dor. Nós não temos a menor capacidade de ser juiz de ninguém, mas a Bíblia fala que a família precisa ser conservada. Então, isso é um exemplo extremo para que a gente possa fixar melhor na memória. Não é uma palavra de incentivo dizer, o Senhor vai à tua frente, já deu certo, vai dar tudo certo, já deu certo. Então, nós não podemos tratar assim. Primeiro, temos que entender se aquilo está em harmonia com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Então, isso também se trata de responsabilidade verbal, responsabilidade na comunicação. É claro que é muito mais fácil obter popularidade quando nós damos tapinhas nas costas e dizemos fé em Deus e pé na tábua, meu irmão, vai em frente. Então, a possibilidade de rejeição ocorre quando dizemos, será que é isso que Deus quer para a sua vida? Eu discordo. Discordar é algo muito abençoador, muitas vezes, das pessoas, quando nós discordamos, quando somos capazes de confrontá-las em amor. E é o ensino que nós temos recebido na comunidade, porque assim nós nos guardamos. Então, não existe crescimento espiritual quando tudo que o meu companheiro, que o meu irmão, o que a minha esposa, os meus amigos dizem, apenas é um reforço à minha própria vontade. Quando todos são carimbadores do que eu já desejo e do que eu já planejei para mim, que crescimento eu tenho? Então, a Bíblia fala que o amigo, ele se afia com o outro. Para você afiar um instrumento cortante, é preciso de algum atrito, né? Se houver uma perfeita, né, um perfeito deslizamento e uma consonância, na verdade não vai afiar o instrumento. Então nós precisamos disso. Precisamos ser, muitas vezes, confrontados com a verdade. A nossa primeira responsabilidade verbal é falar a verdade. A segunda é evitar palavras torpes, palavras inúteis. E a palavra ela é um instrumento poderoso. A Bíblia fala que o perverso, a sua língua, é como pontas de espada, mas a língua do sábio é medicina. Eu e você precisamos pedir ao Senhor sabedoria para que a nossa palavra ela seja terapêutica para a vida das pessoas. Nós precisamos catapultá-las, promovê-las, fazer com que elas cresçam. Uma palavra, uma espécie de palavra torpe, que é inútil, que eu acho que nós também devemos evitar, é a queixa gratuita, né? Aquela choradeira. É perfeitamente legítimo que nós possamos desabafar com as pessoas. O desabafo, ele faz bem para a nossa alma, para o nosso coração. Quando falamos para as pessoas de confiança, pessoas maduras, isso é muito importante. Mas nós não podemos cair na armadilha de sermos uns chorões, porque isso afasta as pessoas. E parece que esses nossos problemas que nós vamos remoendo, eles acabam virando propriedade nossa e vão sendo introjetados na nossa consciência, no nosso coração. E aí parece que nos habituamos com os problemas quando falamos demais. Então nós precisamos nos desvincular disso, tendo sempre uma fala positiva. E aqui que eu estou falando não é um pensamento positivo, no sentido de medite, mentalização e todos os problemas serão resolvidos. Mas também é fato que se nós começarmos a nos intoxicar com as nossas queixas o tempo todo, na verdade vamos acreditar muito mais num Deus que me deixou desamparado do que num Deus que tem provido todo o necessário para a vida digna e temos razões para agradecer.
Então a nossa responsabilidade é uma responsabilidade verbal também, uma responsabilidade de comunicação. Nós precisamos disso. A segunda coisa que eu queria destacar a partir desse texto é a necessidade de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Na passagem que nós lemos, Paulo fala: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irar, a ira, ela é um sentimento. E os sentimentos, dificilmente eles são evitáveis. Não dá para fazer uma prevenção do sentimento da ira. Porque nós somos confrontados e somos desafiados cotidianamente com situações que nos tiram do sério. Desde o trânsito até o plano econômico que traz prejuízo às empresas, aos trabalhadores, né? Em todos os âmbitos nós podemos ter situações que vão nos trazer indignação, que vão nos trazer ira. Na realidade, nós precisamos entender qual o capítulo posterior à ira. É isso que Paulo está falando. Irai-vos e não pequeis. Então existe uma separação entre a ira e a reação a partir daquele sentimento de ira. Perceba que em todas as situações em que temos razão, em que a ira é justificável, em que os argumentos são muito fortes para que possamos empreender uma vingança, dar o troco, o potencial pecaminoso é muito maior. Então nós precisamos dizer esse não a si mesmo nesse sentido, de não nos deixarmos levar pelos sentimentos, porque o Senhor nos dá do seu Santo Espírito. Então ser dirigido pelo Santo Espírito não é não ter sentimentos, muitas vezes negativos e indesejados, mas não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. O que isso quer dizer? Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. É aquele velho ditado. Você não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas pode impedi-lo que faça na sua cabeça um ninho. Então nós não devemos fomentar essas impulsividades. E quando a palavra fala e nem deis lugar ao diabo, ele está ligando essas duas frases. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe que essa raiva ela ganhe lugar no seu coração, que ela estenda raízes no seu ser. Não permita que isso aconteça. Porque se isso acontecer, vocês estarão dando lugar ao diabo. Ninguém diz: seja bem-vindo, Cafuçu, sente-se à mesa, vem cá, Satanás. Ninguém fala isso como cristão. Mas na realidade a impulsividade ela gera um espaço fértil para que o diabo faça toda sorte de confusão na nossa vida. Então uma vida dirigida pelo Espírito Santo, ela vai fazer com que nós possamos cessar esse fluxo de ira, de indignação e possamos voltar ao equilíbrio, né? Porque o Senhor nos dá da sua paz, diz as Escrituras. Ele é o príncipe da paz e que nos legou por meio do Espírito Santo a paz que o mundo não pode receber. E é a promessa que devemos abraçar, da qual nós nos apropriamos, em nome de Jesus. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. A terceira coisa que eu queria trazer a partir desse texto, terceira lição, é sobre uma nova vida em Cristo. Não vale a pena nós abrirmos as nossas igrejas ao domingo se não for possível uma nova vida em Cristo. Não é útil fazermos uma live como essa, você está aqui ouvindo pelo YouTube, pelo Instagram, não faz nenhum sentido se uma nova vida em Cristo não for possível. Existem conselheiros melhores do que os pastores. Tem psicólogos que falam com muito mais embasamento científico, que vão trazer informações mais interessantes. O que nós temos do lado de cá, nós como cristãos, eu e você, todos nós, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é uma semente
incorruptível que gera para a vida, porque é possível ser diferente. E aí Paulo exemplifica essa nova vida por meio de um pecado. Ele fala do pecado do furto, poderia ser qualquer um, e ele diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe e faça o que é bom com as suas próprias mãos, para ter como acudir ao necessitado. Eu acho essa passagem muito um exemplo muito interessante sobre a nova vida, porque Paulo fala de etapas de maturidade. Primeiro, ele furtava. Depois deixou de furtar e passou a trabalhar. Só que não é qualquer trabalho. É o trabalho produtivo, honesto, que gera um bom testemunho. Mas esse bom trabalho não gera apenas acumulação financeira para si. Essa pessoa também é capaz de compartilhar e ter como acudir o necessitado. Então você passa de uma situação de subtração do que é alheio para acréscimo às pessoas. Então, a verdadeira transformação, ela não pode utilizar como parâmetro a velha vida. Isso é muito comum nos testemunhos. Nós vemos as pessoas que contam suas peripécias no mundo, a sua jornada de pecado antes de conhecer a Jesus Cristo e no final aceitou a Jesus. Mas e daí? O que é que acontece depois? Então precisamos utilizar como referência Jesus Cristo. Ele que é o modelo ideal. Ele que é o protótipo que nos inspira para vivermos de uma maneira diferente. Então, nós podemos viver uma vida liberta do pecado. Não infalível, né? Eu e você não somos tão maravilhosos assim, mas nós podemos iniciar uma caminhada de crescimento, afinal de contas. Nós não podemos viver gabrielamente, lamentando, né, o que nós somos, que somos incorrigíveis, irrecuperáveis. Não. Nós acreditamos numa coisa chamada novo nascimento, que é algo absolutamente democrático, à disposição de toda pessoa que, de fato, entregue sua vida para Jesus, que aceite o que já foi consumado no Calvário, porque ele disse: está consumado. A parte mais difícil já foi realizada. O nosso ato é um ato de fé, de aceitar que na cruz do Calvário nós podemos obter perdão dos nossos pecados e a eliminação da velha natureza. Estamos crucificados com Cristo, não somos nós mais que vivemos, mas Ele vive em nós. Ele vive em nós e estará conosco até a consumação dos séculos. Que o Senhor possa nos dar esse encorajamento de vivermos de uma maneira diferente, como luzeiros do mundo, como pessoas que, de fato, são continuadores do jeito de viver, do jeito de reagir de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa enchê-lo do Espírito Santo nesta hora. Busque a Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, porque Deus ama responder aos seus filhos. Essa tem sido a minha experiência e tenho certeza que essa também tem sido a sua. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te dê um dia produtivo na presença dEle, falando a verdade, vivendo cheio do Espírito Santo e se apropriando dessa nova vida em Cristo.